Boa noite, queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro virtual das sextas-feiras. Sintam-se todos acolhidos e amparados pela espiritualidade. Então, para iniciar nossas atividades, vamos fazer a nossa prece. Agradecido, Senhor, por nos permitir mais uma noite de estudos, na certeza de que estamos sendo auxiliados pela espiritualidade. Rogamos a Ti que nos ajude a despertar a consciência para os compromissos assumidos com o nosso Mestre Maior, Jesus Cristo. Que tenhamos uma noite abençoada, de muita paz e muita harmonia. Obrigada, Senhor, que assim seja. Então, vamos iniciar mais um estudo das sextas-feiras, que estudamos a obra doutrinária ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Hoje ainda estamos no livro Ceifa de Luz e nos foi proposto falar sobre o capítulo 61, intitulado Paz Indestrutível. Eu quero iniciar a reflexão de hoje fazendo uma equiparação do planeta aos seus moradores. O planeta Terra, apesar de não ser ainda um mundo ditoso, em seu aspecto físico ele apresenta uma beleza encantadora. Rios, mares, lagos, montanhas, animais diversos, florestas, uma biodiversidade tão rica que atesta a grandeza do autor. Em contrapartida, os moradores deste planeta ainda são muito atrasados moralmente. Apesar de nós já termos no nosso currículo espiritual muitos avanços, muitas conquistas de virtudes, do intelecto, moralmente somos atrasados. Para a gente ter uma ideia, nos livros do André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, os instrutores e outros espíritos de esferas superiores se referem ao nosso planeta como planeta da neblina. Para nós, não é o planeta da neblina, porque as fotos tiradas pelos satélites mostram uma terra azul, linda, e realmente é maravilhosa. Mas há uma outra visão, a visão de espíritos que estão numa hierarquia mais elevada, vê aqui como o planeta da neblina, porque ainda somos muito atrasados moralmente. Os nossos pensamentos, as nossas paixões, os nossos vícios criam uma atmosfera densa. Para nós, não enxergamos assim, mas para quem está num nível maior, consegue visualizar dessa forma. Então aqui nós nos deparamos ainda com muitas dificuldades em nossos relacionamentos, fruto do nosso egoísmo, predominância ainda em nós, do orgulho, da vaidade, da ânsia de poder. Por isso, os diversos conflitos de ordem degenerativa no psiquismo humano, em desalinho com as leis divinas. Então, aqui vamos encontrar ainda em grandes proporções muitos desentendimentos, acusações, preconceitos diversos, perseguições, guerra, característicos de um comportamento de um ser humano ainda infantil psicologicamente, ainda imaturo, ainda rebelde, mal educado, ignorante, porque toda vez que nós ignoramos a nossa essência que é divina, andamos em caminhos tortuosos. Então, ignorância de não compreender os propósitos de Deus em nossa vida. Isso faz com que ainda sejamos muito atrasados. Porque imagina que Deus, sendo perfeito, não iria nunca criar um ser para que esse ser destruísse a sua própria obra.
Não entendemos os propósitos de Deus. É claro que os propósitos de Deus são muito altos e muito grandiosos, mas ainda não compreendemos. Então, jaz a nossa ignorância. Então, a Terra é um educandário de almas que reencarnam para ressarcir os seus débitos. Mas não só ressarcir débitos, aprender a amar. Por isso estamos convivendo, renascemos em famílias para a gente aprender a amar. Nos relacionamos, vivemos em sociedade para adquirir sabedoria. Estamos aqui também para renovar o nosso passado, rever os nossos conceitos e valores, desenvolver habilidades. Então, os espíritos vão dizer que apesar deste mundo ser de provas e expiações, podemos desfrutar de uma felicidade relativa. Mas pensemos, por mais feliz que uma pessoa seja neste mundo, só o fato dela entender que a vida é instável, isso já gera um sofrimento. Já é motivo de um sofrimento a instabilidade da vida. E se a gente for observar também, por mais que uma pessoa tenha uma conduta ética impecável desde o seu nascimento até a morte, isso não a isenta de, neste mundo, ter adversários, ter inimigos, sofrer acusações. O maior exemplo que nós temos foi o Cristo, que teve inimigos, embora ele não tenha sido inimigo de ninguém, mas ele teve opositores, ele teve desafios a vencer, e ele disse, eu venci o mundo. Então, se Jesus, que era pleno, puro, teve adversários, dificuldades para enfrentar, como nós ainda, almas endividadas, não a teríamos? Então, Emmanuel nos propõe, neste tema, conquistar uma paz imbatível, tão grande que nos dê uma serenidade para que a gente possa enfrentar as turbulências da vida. E se a gente for pensar, paz íntima, que é algo interno, né? Íntimo, paz íntima, né? Já está dizendo o nome, paz íntima. É o bem mais precioso que nós temos. Nós podemos perder muitas coisas, mas quando nós perdemos a nossa paz íntima, ficamos sem chão. Vamos fazer uma reflexão. Podemos sofrer reveses financeiros na vida, mas podemos trabalhar e recuperar. Podemos perder entes queridos. Isso é comum. As almas encarnam e desencarnam a todo momento e não tem ninguém que nunca perdeu um ente querido. Mas, se realmente estivermos ligados pelo sentimento, podemos reencontrar os nossos entes queridos. Podemos perder as oportunidades de crescimento evolutivo. Deus nos oferecerá outras, porque a lei é do progresso para todos. Podemos não ter as mesmas facilidades, mas Deus jamais irá fechar a porta ao arrependimento. Podemos perder o cônjuge, casar com uma pessoa, achar que ia ser para toda a vida e de repente não dá certo e você encontrar outra e ser feliz. Não estou querendo aqui fazer apologia ao divórcio, tá? Não. O ideal é que as famílias sejam unidas até o fim. Mas acontece. E nem por isso você não deixa de ser feliz e de encontrar alguém e recomeçar a sua vida. Então vejam que podemos perder muitas coisas e reaver. Mas quando nós perdemos a nossa paz, quando nós somos invigilantes e entramos na sintonia do outro que está em desequilíbrio, captamos o desequilíbrio do outro, eu não sei para vocês, mas para mim fica uma lacuna irreparável de frustração, de arrependimento por ter deixado que o outro
me desarmonizasse. Né? Então, Emmanuel nos traz, neste capítulo, uma passagem de Paulo aos Colossenses, que está no capítulo 13, versículo 15. E ele destaca uma frase que está nessa passagem, que diz assim, que a paz de Deus domine os vossos corações. Então, primeiro nós precisamos entender o que é essa paz de Deus, que nós já compreendemos que não é a paz do mundo, é a paz que Jesus nos ofereceu. Mas será que essa paz de Deus, que Paulo está falando, é só em acreditar em Deus? Eu acredito em Deus, né? Não, a paz de Deus é muito mais que isso. É a busca da criatura onde ela procura se harmonizar com as leis cósmicas. E como a gente se harmoniza com as leis cósmicas? Através de quem? Daquela porta. Quem é a porta? Jesus. Para a gente se harmonizar com as leis cósmicas e desfrutar de uma paz realmente de Deus, é preciso a gente praticar os ensinamentos de Jesus. Para a gente se alinhar com essa paz divina. E aí sim, essa paz será capaz de fazer com que a gente tenha autodomínio, domínio das nossas emoções, domínio das situações, não para sobrepor ninguém, mas situações, circunstâncias em que quem tem deixa-se dominar por essa paz divina, consegue perceber situações que vão saindo do rumo e aí administra, né? Quando uma conversa está saindo do rumo, quando uma circunstância está estressante, né? E você percebe e administra, só é possível quando a gente deixa que essa paz do Senhor domine os nossos corações. Quando a gente consegue dominar os nossos ímpetos negativos, é quando nós temos em nós essa paz do Senhor. Então, a paz íntima, ela é um conjunto de situações. É o cumprimento dos ensinamentos de Jesus. É também o autoconhecimento. Então, a proposta de Emmanuel, ela é bastante desafiadora, porque ele diz assim, conquiste essa paz indestrutível nos embates da vida. Mas não é justamente na luta do dia a dia que a gente vai desenvolvendo a perseverança, a paciência, né? A resiliência, não é justamente nos embates da vida? A história está marcada de homens e mulheres comuns que conquistaram essa paz, não nas facilidades, não nas vãs agitações do mundo, mas justamente nas dificuldades. Então, a história está marcada de homens e mulheres que se harmonizaram com as leis eternas do bem e conseguiram alcançar uma força moral invejável, dominar a si mesmo, resistir ao mal, ser fiel a Deus até o fim. Porque é lindo a gente ouvir a história dos santos, mas nós não conhecemos a história dos santos nas suas entrelinhas. A gente tem os livros que nos contam, as bibliografias, porém no dia a dia a gente não sabe como era as lutas íntimas que esses grandes vultos passaram. A gente não sabe quantas lágrimas Chico Xavier derramou em seu quarto, Irmã Dulce e tantos outros. Então, eu gosto muito de falar de uma mulher que eu acho que ela foi uma mulher extraordinária para seu tempo. Que foi, entre tantas outras, né? Mas essa me chama muita atenção e que eu tento me exemplificar. Difícil alcançá-la porque ela é muito evoluída. Eu gosto muito da história de Joana de Cusa. Porque Joana de Cusa era uma pessoa comum, contemporânea de Jesus. E ela já conta, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que ela já tinha uma nobreza de caráter.
Porém, ela tinha conflitos, ela tinha problemas com o esposo, que não se convertia ao cristianismo, que tinha problemas políticos, que era uma pessoa difícil de conviver. Então, ela procura Jesus para se queixar e dizer, olha, eu vou abandonar tudo e vou te seguir. E Jesus convida ela a voltar para o lar, ter paciência, né? Desenvolver a resignação. E Jesus diz a ela assim, olha o que ele tem de bom e esqueça o que ele tem de ruim. E assim ela o fez. Ela voltou para o lar e ela conviveu com o marido durante todo o tempo, até que ele desencarnou. E ela era eles tinham uma posição alta na sociedade. Mas depois que ele morre, ela não quer viver na vida boa, não. Ela vai trabalhar, ela vai ajudar os filhos de outras mães. Ela põe a mão no arado. Outras mulheres da sociedade ficavam olhando para ela dizendo, como pode você, uma mulher da sociedade, trabalhando desse jeito? Ela queria trabalhar e assim ela fez. Até que a velhice chegou e com a velhice, no tempo em que ela alcançou a velhice, também vieram as perseguições aos cristãos. E como ela era uma cristã, ela foi convidada ao martírio. E ela vai ao martírio junto com seu filho, que era um rapaz jovem. E no momento que ela está no martírio, junto com seu filho, começam as primeiras flagelações. O filho olha para ela e diz assim, mãe, renuncia a esse homem. Renuncia, eu estou morrendo. Agora imagine a dor de uma mãe diante de um pedido de um filho para salvar a própria vida. Qual é a mãe que não quer salvar a vida de um filho? Humberto de Campos diz que neste momento, copiosas lágrimas desceram do rosto de Joana. Mas ela tinha essa paz dentro dela indestrutível. Ela se lembrou de Maria de Nazaré nesse momento. E ela diz ao filho, cala-te, meu filho. Cala-te porque Jesus também foi um sacrifício. Ela lembra de Maria, porque Maria também viu seu filho ser flagelado e crucificado. E já nos momentos finais, onde os verdugos já estavam ateando fogo para... Um dos verdugos olha para ela e diz assim, vem cá, esse teu Cristo só te ensinou a morrer? Ela diz, não, meu filho, ensinou também a te amar. Então, Joana é esse vulto do Evangelho extraordinário que vivenciou e deve ter conquistado uma paz indestrutível. E a paz interior, ela é uma virtude psíquica que tem uma série de predicados, né? Consciência tranquila, dever retamente cumprido, fé inabalável no futuro, certeza incondicional das promessas de Jesus. Então, quando o Evangelho nos convida a sofrer resignadamente, a devolver o mal com o bem, a praticar a caridade, é para que a gente possa conquistar essa paz indestrutível em meio às intempéries da vida. Então, quando o Evangelho nos convida, é para isso. Então, eu lembro também de algo que ocorreu em 2004. Acho que vocês devem lembrar. Foi o tsunami que ocorreu na Ásia. E quando ocorreu esse tsunami, 2 mergulhadores brasileiros foram salvos porque eles estavam debaixo d'água. A catástrofe estava ocorrendo na superfície do mar, mas eles estavam nas profundezas mergulhando. E lá estava tudo calmo. Teve algumas coisinhas assim, mas tudo calmo, nada aqui. E aqui a coisa estava acontecendo. E quando eles retornam à tona e vê que tinha ocorrido algo estranho, eles nadam, chegam ao litoral, tudo devastado, casas engolidas pelas ondas, mar de lama, pessoas mortas, e eles foram salvos porque estavam debaixo d'água. Então,
eu relaciono esse fato ao nosso tema. Porque embaixo estava tudo calmo. Então, quando o mar da vida da gente estiver revolto, que possamos estar submersos nas profundezas da serenidade, que a gente só encontra em Deus. Serenidade a gente só vai encontrar em Deus. Paz íntima só em Deus. O mundo não vai dar essa paz para nós. Então, eu trouxe aqui também, ainda seguindo essa linha de pensamento, com esse exemplo que eu dei, tanto de Joana quanto desse fenômeno que ocorreu, foi o tsunami, o Salmo 46 tem muito a ver com o nosso tema, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria e os montes se estremeçam, há um rio cujas moradas do Altíssimo, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Então, paz verdadeira a gente só encontra em Deus com a vivência dos ensinamentos de Jesus. Aqui na Bíblia também tem uma outra passagem que diz assim: para o perverso não há paz. E não há mesmo. O perverso aqui a gente pode englobar materialistas, pessoas invejosas, pessoas que depositam sua confiança nas coisas transitórias do mundo, pessoas maldosas, né? Porque as pessoas que depositam confiança nas coisas do mundo, no dinheiro, no poder, na beleza, isso é transitório. Não tem paz. A paz íntima mesmo a gente só encontra em Deus, só Ele pode nos oferecer. Só Jesus tem essa paz para nos oferecer. Ele mesmo falou. E é na prática dos seus ensinamentos. Então, meus queridos, a lição de hoje é para que a gente possa conquistar essa paz, que será o nosso porto seguro aonde quer que a gente vá. Parafraseando Chico Xavier, o bem que a gente faz nos protege onde quer que a gente esteja. Conquistar essa paz. Pensar assim: eu hoje despertei minha consciência. Eu não sou perfeita. Porém, o que eu fui ontem, hoje eu não sou mais. Então, ontem eu andava de um jeito. Hoje eu ando de outro jeito. Ontem, se alguém me ofendia, eu ia com 2 pedras na mão também para ofender. Hoje não. Hoje eu ando com Cristo. Né? É claro que a gente nunca vai acertar e ser virtuoso o tempo todo. Mas hoje nós já despertamos a nossa consciência para algo maior. E se a gente tem como modelo Jesus, precisamos segui-lo. Precisamos nos esforçar a seguir. Né? Então ontem eu achava que tinha que ter sempre razão. Hoje não. Eu prefiro ter paz do que ter razão. Né? Porque hoje nós andamos diferente. Que andamos com Cristo. E Emmanuel, nesse tema, ele vai enfatizar muito a questão das perseguições, a questão dos inimigos, dos adversários. E aí eu trouxe uma pesquisa do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. O capítulo que fala sede perfeitos. Neste capítulo, Kardec vai colocar como primeiro caractere da perfeição: nós não estamos em busca da perfeição, não a perfeição absoluta, que só pertence a Deus, né? Nós somos seres perfectíveis, iremos alcançar a perfeição relativa. Então, se nós estamos em busca dessa perfeição, aqui tem como podemos alcançar. Então, Kardec coloca como primeiro caractere da perfeição: amai os vossos inimigos.
Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Então, amar os nossos inimigos, nós já entendemos que não é andar de braços dados com eles, não é compactuar com as coisas que eles pensam, que eles fazem. É não desejar o mal. É não ter o mesmo sentimento para com eles. É orar por eles. Jesus disse, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Orai. Então, se Emmanuel está dizendo que nessa vida a gente vai encontrar adversários e acusações, e se a gente tiver inimigos nessa vida, a gente precisa, diante desses inimigos, fazer o que Jesus ensinou. Colocar em prática o que Jesus nos ensinou. Nós não somos mais o homem velho de antes. Nós somos hoje um homem renovado em Cristo Jesus. Então, precisamos tanto conquistar essa paz íntima porque vivemos momentos tão difíceis de transição planetária, que é uma transição externa, mas a transição maior é aqui dentro de nós. É de abandonar esse homem velho para conquistar esse homem novo. Vivemos a era do Espírito. Então, nós vivemos momentos difíceis de decisões internas. Então, precisamos decidir e escolher mesmo com quem a gente tem que andar. Então, se alguém chega para você e te ofende, e você se recolhe, faz uma oração, não entra na sintonia daquela pessoa, já é um grande passo. E é justamente nesses embates da vida, de uma ofensa, de uma calúnia, de uma injúria, de uma aprovação difícil, que você vai praticando as virtudes do Evangelho e vai conquistando e sedimentando dentro de você uma resiliência, uma resistência imbatível, que te dá uma paz. É tanto que quem te olha vê assim e diz, como que pode resistir tal provação? É porque você entrou em comunhão com Cristo. Você não devolveu na mesma moeda. Você não entrou na sintonia daquele que te ofende, daquele que te agride. Por isso que a paz íntima é o nosso bem mais precioso. Porque onde a gente estiver, ela está conosco. Nem a morte tira ela de nós. Muito pelo contrário, é o que nos dá segurança quando desencarnamos, aonde estivermos. Se estivermos com essa paz, temos tudo bem mais precioso. Então, que possamos conquistar essa paz nesse tempo. Então, foi esse o tema que nós trouxemos, que o Ceifa de Luz nos ofereceu para estudarmos. E nesses momentos de pandemia, de provação coletiva em todos os sentidos, essa paz íntima, ela é bastante oportuna, ela é bastante necessária, né? Desenvolvermos e conquistá-la. Então, que possamos agora fazer a nossa prece de encerramento. Querido Deus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade do trabalho, pelas dificuldades e os desafios que temos que vencer. Que em nosso coração transborde essa paz. Que possamos, Senhor, compreender o nosso papel aqui na Terra, que é de amar e servir, de aprender a amar e servir, de obedecer-te, Senhor, os teus desígnios, a tua vontade. Que possamos neste tempo escolher o melhor, que é seguir a Jesus, colocando os seus ensinamentos em nosso dia a dia, para nos melhorarmos, para sairmos melhor do que entramos nesta encarnação. Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade única. Nos envolve em tua paz, em tua luz, em tua misericórdia, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muita paz.